Quando a dor te quebrar, deixe Deus te refazer. Jeremias 18:4 revela o processo do oleiro. Tem dias em que você não está apenas cansado, você está quebrado. Você acorda, olha ao redor e sente que alguma coisa dentro de você se despedaçou. Não é só tristeza, é como se a alma tivesse perdido a forma. Você tenta sorrir, tenta continuar, tenta ser forte, mas por dentro parece que tudo desmoronou. E aí vem aquela pergunta que ninguém tem coragem de dizer em voz alta: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Talvez você esteja vivendo uma fase em que a dor te tirou o chão. Você perdeu alguém, perdeu um relacionamento, perdeu um sonho, perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu forças. E o pior de tudo é que você sente que perdeu a si mesmo. Você se olha no espelho e não reconhece mais quem você é. A fé que antes era firme, agora parece frágil. A esperança que antes te sustentava agora parece distante. Mas hoje, eu preciso te dizer algo com toda clareza. E eu quero que você guarde isso como uma palavra viva no coração. A dor que te quebrou não significa que Deus te abandonou. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser que Deus esteja começando um processo que você não entende agora, mas que vai te transformar para sempre. Em Jeremias 18, Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. E quando Jeremias chega lá, ele vê uma cena simples, mas carregada de mistério espiritual. O oleiro está trabalhando o barro. Ele está moldando, apertando, girando a roda. E então acontece algo que parece um desastre. O vaso se estraga nas mãos do oleiro. Só que o texto não diz que o oleiro ficou irritado. Não diz que ele desistiu. Não diz que ele jogou fora. Pelo contrário, Jeremias 18:4 diz que ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Isso aqui muda tudo, porque significa que Deus não trabalha apenas com vitórias. Deus trabalha com ruínas. Deus não molda apenas quem está bem. Ele molda principalmente quem foi quebrado. E se você está ouvindo essa mensagem agora, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você esteja exatamente no ponto em que o vaso se estragou, no ponto em que você acha que falhou, no ponto em que você pensa que acabou. Mas hoje o Espírito Santo vai abrir seus olhos para entender que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele está te refazendo. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que essa fase doeu tanto, por que a roda não parou e por que Deus ainda não terminou o que começou em você. E quando essa palavra terminar, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Quando a dor te desmonta por dentro. Existe um tipo de dor que não aparece no corpo, mas destrói por dentro. É a dor silenciosa. Aquela que você tenta esconder para não preocupar ninguém. Aquela que você carrega sorrindo, mas quando fica sozinho, parece que o peito pesa, a mente não descansa e o coração vive em guerra. A pior parte não é o que aconteceu. A pior parte é o que aconteceu dentro de você depois do que aconteceu. Porque tem dor que não só machuca, tem dor que desmonta. Ela quebra a estrutura emocional, bagunça seus pensamentos, confunde sua identidade e te faz perder a direção. Você começa a viver no automático, mas por dentro sente que está apagando aos poucos. E é exatamente aí que o inimigo tenta plantar uma mentira perigosa. A ideia de que você está acabado, a ideia de que você não serve mais, a ideia de que Deus se afastou porque você não conseguiu suportar. Só que essa mentira cai por terra quando você entende uma verdade espiritual profunda. Deus nunca trabalhou com pessoas prontas. Deus sempre trabalhou com pessoas quebradas. Olha para as Escrituras e você vai perceber um padrão. Jacó foi quebrado no vale de Jaboque antes de se tornar Israel. Davi foi quebrado no deserto antes de se tornar rei. José foi quebrado na prisão antes de governar o Egito. E até Pedro precisou ser quebrado pela própria negação antes de ser levantado como uma coluna na igreja. Isso não é coincidência. Isso é processo. O que você chama de desmonte, Deus chama de preparação. O que você chama de caos, Deus chama de reorganização espiritual. Porque existem coisas dentro de você que só são reveladas quando tudo desmorona.
Quando está tudo bem, você acredita que controla. Mas quando a dor chega, você descobre o quanto você precisava de Deus mais do que imaginava. E eu vou te dizer algo que talvez doa ouvir, mas cura quando entra. Às vezes Deus permite a dor porque você estava inteiro por fora, mas quebrado por dentro sem perceber. Você estava funcionando, mas não estava vivendo. Você estava seguindo, mas sem direção espiritual. Você estava ocupado, mas longe da presença. E Deus, em sua misericórdia, permite que algumas estruturas caiam para que você volte a depender dele de verdade. O Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Presta atenção nisso. Não é perto dos fortes, não é perto dos que fingem estar bem, é perto dos quebrantados. Ou seja, quando você se sente despedaçado, você não está longe de Deus. Você está mais perto do que imagina. Talvez você esteja se perguntando agora: então por que dói tanto? Por que parece que eu não vou aguentar? Porque o barro, quando está sendo trabalhado, passa por pressão. Ele precisa ser apertado, girado, moldado. E essa sensação de desconforto não significa rejeição. Significa que a mão do oleiro está sobre você. E agora eu quero que você guarde isso. O fato de você estar sentindo dor não é prova de que Deus te perdeu. É prova de que Deus ainda está lidando com você. Porque se Deus tivesse desistido, Ele deixaria você endurecer. Mas se Ele ainda está quebrando certas coisas, é porque Ele ainda está construindo algo novo. Só que a grande questão é, se essa dor é um processo, então o que vem depois dela? O que Deus faz quando a pessoa acha que chegou ao fim? É aqui que entra a revelação que muda tudo. O que você chama de fim, Deus chama de recomeço. Quando algo termina na sua vida, a sensação é de sepultamento. Você sente como se tivesse enterrado uma parte de você junto. E não importa se foi um relacionamento, um emprego, um sonho, uma amizade, uma fase, uma oportunidade. O coração interpreta como perda. E a mente começa a repetir aquela frase perigosa: acabou. Só que existe um detalhe que muda completamente a forma como o céu enxerga essa história. O que para você parece o último capítulo, para Deus pode ser apenas a troca de página. Porque Deus não trabalha preso ao tempo como nós. Ele não enxerga o que você perdeu. Ele enxerga o que você vai se tornar depois disso. E aqui está uma verdade que muita gente não entende. Algumas coisas não morrem porque o inimigo atacou. Algumas coisas morrem porque Deus encerrou o ciclo. E isso não é abandono. Isso é direção. Você precisa parar de chamar de tragédia aquilo que Deus chamou de transição. A Bíblia está cheia de exemplos onde o fim de uma fase foi o começo de uma promessa. O povo de Israel achou que o deserto era castigo, mas era caminho. Moisés achou que o Egito tinha sido seu fim, mas foi o início da missão. Ana achou que a esterilidade era vergonha, mas era preparação para gerar Samuel. Ruth achou que a perda do marido era o fim, mas era a porta para entrar na linhagem do Messias. Presta atenção. O que parecia perda era alinhamento. E talvez o que você está vivendo agora seja exatamente isso. Você não está sendo destruído. Você está sendo reposicionado. Só que o reposicionamento dói porque ele exige desprendimento. Ele exige que você largue o que estava acostumado. Exige que você aceite que Deus não vai te manter em lugares que já não combinam com o propósito que Ele decidiu cumprir em você. Por isso a dor parece tão intensa, porque não é apenas uma mudança externa. É uma mudança interna. É Deus arrancando uma versão antiga de você, para liberar espaço para a nova. E sabe qual é o problema? A gente sempre quer um recomeço sem fechamento. A gente quer viver o novo, mas segurando o velho. Só que Deus não constrói futuro em cima de estruturas quebradas. Ele não coloca vinho novo em odres velhos porque ele sabe que o odre vai romper. Jesus falou isso em Mateus 9:17. E isso não é só sobre vinho. É sobre vida. É sobre destino. É sobre propósito. Tem coisas que não podiam continuar do jeito que estavam. Se continuassem, você ia quebrar de um jeito pior. Então Deus permite o fim agora para te salvar depois. E aqui entra um ponto muito forte. Quando Deus encerra uma fase,
Ele não está te punindo, Ele está te protegendo. Ele está fechando portas que você insistiria em manter abertas, mesmo que elas estivessem sugando sua paz, sua fé e sua identidade. Você pode até não entender hoje, mas um dia você vai olhar para trás e vai perceber que aquilo que você chamou de perda foi livramento. Foi Deus impedindo que você permanecesse preso em algo que te atrasaria por anos. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova, porventura não a percebeis? Ou seja, Deus já está trabalhando no novo enquanto você ainda está chorando o velho. Deus já está construindo enquanto você ainda está tentando entender por que caiu. E é por isso que você precisa ter cuidado com o que você chama de fim, porque se você declarar que acabou, você pode estar desrespeitando o processo. Você pode estar enterrando o que Deus só estava podando. E aqui está a pergunta que muda tudo. E se esse fim não for o fim? E se esse fim for só Deus te tirando do que era pequeno demais para o que Ele quer fazer? Agora, existe um detalhe que é o coração dessa mensagem. Porque não é só que Deus encerra ciclos, é que Ele faz isso de um jeito específico, com uma imagem que Jeremias viu de perto. E quando você entende essa imagem, você para de interpretar a dor como derrota e começa a enxergar como transformação. Porque existe um momento exato em que o vaso parece estragar, e é aí que Jeremias 18:4 se torna uma revelação viva. Jeremias 18:4, o momento em que o vaso estraga. Existe uma cena na Bíblia que, se você entender de verdade, nunca mais vai interpretar sua dor do mesmo jeito. Jeremias entra na casa do oleiro e vê algo que parece simples, mas é espiritual demais para ser ignorado. Ele vê o oleiro com as mãos no barro. Ele vê a roda girando. Ele vê o vaso tomando forma. Mas de repente acontece aquilo que parece um desastre. Jeremias 18:4 diz que o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Agora, para muita gente, isso seria o fim. Se o vaso estragou, então deu errado. Se estragou, então não prestou. Se estragou, então foi desperdício. Só que o texto não termina aí. A Bíblia diz que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. E aqui está a chave. O vaso estragou, mas não saiu da mão do oleiro. Essa frase deveria entrar como fogo no coração de quem está sofrendo. Porque você pode estar vivendo exatamente esse momento. O momento em que tudo desandou. O momento em que o casamento desmoronou. O momento em que a saúde abalou. O momento em que você tomou uma decisão errada. O momento em que você falhou. O momento em que você perdeu o controle de si mesmo. E você pensa, eu estraguei, eu quebrei, eu não tenho mais jeito. Mas Deus está dizendo, você estragou, mas ainda está na minha mão. E isso muda tudo. Porque quando você está nas mãos de Deus, o estrago não é sentença, é processo. O estrago não é rejeição, é reconstrução. O estrago não é o fim do propósito, é o início de uma versão mais alinhada com o céu. Agora, presta atenção numa coisa muito profunda. Jeremias não disse que o oleiro ficou com raiva. Não disse que ele jogou o barro fora. Não disse que ele desistiu e foi embora. Pelo contrário, ele simplesmente começou de novo. Isso revela algo poderoso sobre Deus. Deus não é como pessoas. Pessoas te descartam quando você falha. Pessoas te abandonam quando você não corresponde. Pessoas te deixam quando você quebra. Mas Deus, quando vê o vaso estragar, Ele não recua. Ele se aproxima mais. Ele toca mais. Ele trabalha mais. Porque Deus não está preso ao formato que você tinha antes. Ele está preso ao propósito que Ele decidiu cumprir em você. E talvez você esteja chorando porque perdeu a forma antiga. Você está chorando porque perdeu aquela versão de você que era confiante, alegre, cheia de planos. Você está chorando porque sente que não consegue mais voltar a ser quem era. Mas eu preciso te dizer com amor e com verdade. Talvez Deus não queira que você volte a ser quem era. Talvez Deus esteja usando essa quebra para te fazer algo novo. E isso não significa que Deus não gostava do primeiro vaso. Significa que o oleiro enxergou algo que você não enxergava. Ele viu que aquela forma não sustentaria o peso do futuro. Ele viu que aquele vaso racharia
quando fosse colocado na pressão certa. Ele viu que aquele formato não suportaria a honra que ele queria derramar. Então ele deixa estragar. Ele permite quebrar. Ele permite desmontar. Não porque acabou, mas porque vai ser melhor. Isso é exatamente o que Deus faz com a vida de muita gente. Deus permite que certas estruturas caiam para que a pessoa pare de confiar nelas. Deus permite que certas seguranças desapareçam para que a pessoa volte a depender da presença. Deus permite que certas certezas sejam arrancadas para que a fé amadureça. E aqui está o ponto mais forte. O vaso não escolhe como será refeito. Quem decide é o oleiro. O texto diz, conforme pareceu bem aos seus olhos. Ou seja, Deus não está tentando apenas restaurar o que você perdeu. Deus está tentando formar o que você nunca imaginou ser. E por isso, o processo é doloroso. Porque não é um retorno, é uma transformação. É por isso que Romanos 9:21 faz tanto sentido quando diz que o oleiro tem poder sobre o barro para fazer dele um vaso para a honra e outro para a desonra. Isso não é sobre favoritismo. Isso é sobre autoridade. Deus tem autoridade para refazer sua história. E quando Deus começa a refazer, Ele não pede permissão para as ruínas. Ele trabalha mesmo no meio da bagunça. Ele toca onde dói. Ele aperta onde você quer fugir. Ele gira a roda onde você quer estabilidade. Porque Ele não está construindo conforto. Ele está construindo destino. Agora eu quero te perguntar algo que vai mexer com você. E se o vaso estragou justamente porque Deus não queria que você continuasse do jeito que estava? E se o estrago não foi fracasso, mas misericórdia? Só que aqui vem uma revelação ainda mais profunda. Porque existe uma coisa que muita gente ignora quando passa pela dor. A pessoa acha que tudo é ataque, tudo é inimigo, tudo é perseguição. Mas nem toda quebra vem do inferno. E quando você entende isso, você para de lutar contra Deus achando que está lutando contra o inimigo. A verdade que assusta, nem todo quebra vem do inimigo. Eu vou te dizer uma verdade que assusta, mas liberta. Porque enquanto você não entender isso, você vai continuar orando errado, lutando errado e interpretando errado o que está acontecendo com você. Nem toda quebra vem do inimigo. Eu sei que parece estranho ouvir isso, porque quando a dor chega, a primeira reação da alma é procurar um culpado. A gente quer acreditar que tudo é perseguição, tudo é ataque, tudo é obra do mal. E sim, existe guerra espiritual. Sim, existe oposição. Sim, o inimigo trabalha para destruir. Mas existe algo que muitos cristãos ignoram. Às vezes a mão que está permitindo a quebra não é a mão do inimigo, é a mão do oleiro. E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua história. Porque se você acha que tudo é o inimigo, você vive em paranoia. Você vive cansado. Você vive em desespero. Você vive tentando se defender, tentando se justificar, tentando provar que está certo. Mas quando você entende que algumas quebras são permitidas por Deus, você começa a descansar no meio do caos. Você começa a perceber que não está sendo destruído, está sendo tratado. A Bíblia mostra isso claramente. Jó perdeu quase tudo, e no começo ele não entendeu. Os amigos dele também não entenderam. Eles acharam que era castigo ou que era apenas um ataque. Mas o que estava acontecendo era um processo profundo que Deus estava usando para revelar algo maior. E o próprio Jó, no capítulo 23, diz: Ele conhece o meu caminho, provando-me, sairei como ouro. Jó 23:10. Olha a mentalidade. Ele não disse, vou sair como sobrevivente. Ele disse, vou sair como ouro. Isso significa que existe dor que não é destruição, é purificação. Agora pensa comigo. Se Deus é o oleiro e você é o barro, faz sentido achar que toda pressão é do inimigo? Faz sentido achar que toda mudança é perseguição? Não, porque o oleiro trabalha com pressão. O oleiro trabalha com cortes. O oleiro trabalha com ajuste. E aqui entra um ponto muito sério. Existem coisas na sua vida que Deus não pode te entregar enquanto certas estruturas estiverem intactas, porque você se perderia. Você se orgulharia.
você se corromperia, você desviaria o coração. Então Deus permite a quebra como livramento. E essa é a verdade que dói para o ego. Porque a gente gosta de pensar que o inimigo é sempre o culpado. Mas às vezes o que está quebrando não é porque o inimigo entrou. É porque Deus decidiu remover. É como uma cirurgia. A pessoa entra no hospital e sai cortada. Mas não foi o médico que quis machucar. Foi o médico que quis salvar. E tem gente que está vivendo exatamente isso. Um corte de Deus. Um corte que dói, mas que impede algo pior. Jesus falou em João 15:2. Todo ramo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Presta atenção. O ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Mas o ramo que dá fruto, Deus limpa. Ou seja, Deus trata quem tem destino. Deus poda quem vai crescer. Deus mexe em quem vai frutificar. Isso significa que a quebra pode ser um sinal de valor, não de abandono. Mas por que isso assusta tanto? Porque dói aceitar que Deus permitiu. Dói aceitar que não foi acidente. Dói aceitar que existe propósito no que está acontecendo. Porque se tem propósito, então Deus está envolvido. E se Deus está envolvido, você precisa parar de lutar contra a situação e começar a perguntar: Senhor, o que o Senhor está formando em mim? E aqui está a pergunta que separa maturidade espiritual de imaturidade espiritual. A pessoa imatura pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A pessoa madura pergunta: para que isso está acontecendo comigo? E quando você muda essa pergunta, você muda o destino. Porque o sofrimento sem propósito vira trauma. Mas o sofrimento com entendimento vira transformação. Talvez você esteja tentando expulsar demônios onde Deus está tentando expulsar orgulho. Talvez você esteja tentando repreender ataques onde Deus está tentando te ensinar dependência. Talvez você esteja chamando de perseguição aquilo que Deus está chamando de correção. E eu vou falar com você como pastor agora, olhando nos seus olhos, mesmo através dessa tela. Nem toda porta fechada é o inimigo. Nem toda perda é o inimigo. Nem toda dor é o inimigo. Às vezes Deus fecha porque você insistiria em entrar. Às vezes Deus tira porque você não largaria. Às vezes Deus quebra porque você não mudaria. Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso não é castigo de condenação. Isso é disciplina de formação. Isso é Deus dizendo: você é meu e eu não vou permitir que você continue do jeito que está. Só que aqui vem a parte mais forte. Porque quando Deus permite a quebra, não é para te destruir. É para te salvar de uma versão de você mesmo que estava te levando para longe. E é por isso que o próximo tópico é tão profundo. Porque existe um tipo de quebra que não é sobre o mundo. Não é sobre pessoas. Não é sobre circunstâncias. É Deus quebrando você para salvar você. E quando isso acontece, você descobre que a dor não veio para acabar com sua vida, mas para impedir que você destruísse o seu próprio destino. Quando Deus te quebra para te salvar de você mesmo. Agora eu quero entrar num ponto que pouca gente tem coragem de falar, mas que é uma das verdades mais libertadoras da vida cristã. Porque existem dores que não foram causadas por pessoas. Existem perdas que não foram obra do acaso. Existem quedas que não foram simples consequência do tempo. Existem quebras que Deus permite para impedir você de se destruir. E isso dói de aceitar, porque mexe com o nosso orgulho. A gente gosta de pensar que sempre foi forte, sempre foi certo, sempre foi sábio. Mas a verdade é que muitas vezes a nossa maior ameaça não está fora, está dentro. Está nas escolhas que a gente insiste em repetir, está na autossuficiência, está na pressa, está naquela necessidade de controlar tudo, está na mania de querer provar valor o tempo todo, está naquele sentimento secreto de que você não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. E quando essa raiz cresce, ela vira veneno. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A Bíblia não diz que a soberba acompanha a queda. Ela diz que vem antes. Ou seja, antes de uma queda externa acontecer,
Existe uma queda interna acontecendo silenciosamente. A pessoa vai se afastando de Deus, vai confiando mais em si, vai relaxando na oração, vai endurecendo o coração, vai ficando fria espiritualmente, mas ainda está de pé por fora. Só que por dentro já está inclinada para a ruína. E Deus, que vê o invisível, age antes que o pior aconteça. Tem vezes que Deus quebra uma estrutura da sua vida para que você acorde. Ele mexe em algo que você ama para que você volte para o centro. Ele permite uma decepção para te arrancar da ilusão. Ele deixa um plano cair para impedir que você caminhe anos na direção errada. Isso é misericórdia disfarçada de dor. Jonas é um exemplo perfeito disso. Deus mandou Jonas ir para Nínive, mas Jonas fugiu. Ele achou que sabia mais do que Deus. Ele achou que tinha direito de escolher seu próprio caminho. E o que aconteceu? Veio a tempestade, veio o caos, veio o colapso. Jonas 1 mostra isso claramente. Mas aquela tempestade não era para matar Jonas, era para reposicionar Jonas. A tempestade não era punição, era correção. E quantas vezes você está vivendo uma tempestade que na verdade é Deus dizendo: volta, volta para mim, volta para o propósito, volta para o lugar de onde você saiu. Só que tem algo ainda mais forte. Deus não quebra apenas para te trazer de volta. Ele quebra para te proteger do que você não enxerga. Tem decisões que você tomaria se Deus não impedisse. Tem caminhos que você seguiria se Deus não fechasse. Tem pessoas que você manteria se Deus não separasse. E se Deus deixasse você continuar, você iria se perder. Então ele quebra antes. É por isso que você precisa entender que Deus não é só o Deus que te levanta. Ele também é o Deus que te interrompe. E às vezes a interrupção é o milagre. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 7 e 9. Ele fala sobre um espinho na carne, algo que o incomodava, que o limitava, que o fazia sofrer. Paulo pediu para Deus tirar, mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui é profundo demais. Deus não tirou porque aquilo estava salvando Paulo de algo maior, o orgulho. Paulo diz que era para que ele não se exaltasse, ou seja, Deus permite uma limitação para impedir uma destruição. E aqui é onde muita gente se confunde, porque quando Deus quebra, você acha que está perdendo. Mas às vezes Deus está te impedindo de se tornar alguém que você nunca deveria ser. Deus quebra sua autossuficiência para te devolver dependência. Deus quebra seu controle para te ensinar entrega. Deus quebra sua pressa para te ensinar tempo. Deus quebra seu ego para te devolver humildade. Deus quebra sua segurança humana para te devolver fé. E se você olhar com sinceridade, vai perceber que algumas coisas estavam se tornando ídolos na sua vida. Talvez não um ídolo de madeira, mas um ídolo emocional. Um ídolo de expectativas. Um ídolo de planos. Um ídolo de pessoas. Um ídolo de conforto. E Deus, que não divide a glória com nada, permite a quebra para limpar o altar do coração. Êxodo 23 diz: não terás outros deuses diante de mim. Muita gente pensa que isso é apenas sobre adorar estátuas, mas isso também é sobre colocar qualquer coisa no lugar que pertence a Deus. E quando algo ocupa esse lugar, Deus não destrói você. Ele destrói aquilo que está te prendendo. E sabe qual é a parte mais linda? Deus não quebra para te humilhar. Ele quebra para te curar. Porque existem versões de você que estão doentes e você nem percebe. Existe um orgulho escondido que te impede de ouvir. Existe uma ansiedade escondida que te impede de confiar. Existe uma carência escondida que te faz aceitar migalhas. Existe um medo escondido que te faz se sabotar. Então Deus permite que você caia para que você enxergue. E eu sei que dói. Dói porque você queria seguir do seu jeito. Dói porque você achava que estava certo. Dói porque você tinha certeza que aquela porta era de Deus. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta direta, como amigo e como pastor. E se Deus está quebrando esse caminho porque Ele sabe onde isso iria terminar? E se Ele está te salvando de uma dor maior? Agora, aqui entra uma chave que muda o coração. Porque depois que Deus quebra, você começa a achar que Ele se afastou.
Você começa a pensar: se Deus me amasse, não deixaria isso acontecer. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria sofrendo assim. Só que é justamente o contrário. Existe uma dor que é a prova de que Deus ainda te toca. A dor como prova de que Deus ainda te toca. Se tem uma coisa que o sofrimento faz, é bagunçar a nossa percepção de Deus. A dor chega, e a primeira coisa que ela tenta destruir não é sua rotina, nem seus planos, nem suas finanças. A primeira coisa que ela tenta destruir é a sua confiança no amor de Deus. Porque quando dói, você começa a pensar que Deus se afastou. Você começa a achar que está sozinho. Você começa a interpretar o silêncio como abandono. E aí nasce aquela pergunta que parece inocente, mas é venenosa. Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Só que eu quero te levar para uma verdade mais profunda do que a emoção do momento. Porque existe um tipo de dor que não é sinal de rejeição, é sinal de toque. Pensa comigo. Se o oleiro não quisesse mais o barro, ele simplesmente largaria. Se o oleiro desistisse do vaso, ele jogaria fora. O que define abandono não é a quebra, é a ausência das mãos. E é exatamente isso que Jeremias 18 revela. O vaso estragou, mas estava na mão do oleiro. Ou seja, o fato de estar sendo mexido já era uma prova de que Deus ainda estava ali. Muita gente interpreta o sofrimento como distância de Deus, mas a Bíblia mostra o contrário. Salmo 139, 7, 10 diz: Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Essa passagem é forte demais. Ela revela que até no lugar mais escuro da vida, Deus não está ausente. Você pode estar no fundo do poço emocional, mas Deus ainda está presente. O problema é que a dor não deixa você sentir. A dor anestesia. A dor confunde. A dor cria ruído. A dor faz você achar que Deus se afastou, quando na verdade Deus está tão perto que está trabalhando em áreas que você nunca deixou ninguém tocar. Porque existe um tipo de cura que só acontece quando Deus toca na ferida. E é por isso que dói. O toque de Deus não é sempre suave como a gente imagina. Às vezes, o toque de Deus é confrontador. Às vezes, é um toque que aperta. Às vezes, é um toque que desmonta. Porque Deus não toca apenas para consolar. Deus toca para transformar. Em João 5, havia um homem enfermo havia 38 anos. Jesus chega e faz uma pergunta que parece estranha. Queres ficar são? João 5, 6. Jesus não perguntou isso porque não sabia a resposta. Ele perguntou porque queria tocar na raiz. Queria despertar a consciência. Queria provocar uma mudança interna. O toque de Deus começa com uma pergunta que te acorda. E talvez essa dor esteja fazendo isso com você agora. Talvez você esteja sendo forçado a encarar coisas que antes você evitava. Talvez você esteja enxergando suas fraquezas. Talvez você esteja percebendo padrões que se repetem. Talvez você esteja entendendo que a vida não é tão controlável quanto você achava. E isso dói, mas isso cura. Agora, eu quero te dizer algo que você precisa ouvir com o coração aberto. O fato de você estar incomodado, angustiado, sentindo esse peso, pode ser exatamente o sinal de que Deus ainda está mexendo em você. Porque quando Deus abandona alguém, Ele deixa a pessoa se perder sem incômodo. Ele deixa a pessoa endurecer sem arrependimento. Ele deixa a pessoa caminhar para o abismo, achando que está tudo bem. Mas quando Deus ama, Ele incomoda. Quando Deus ama, Ele trata. Quando Deus ama, Ele aperta. Hebreus 12, 11 diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Porém depois produz fruto pacífico de justiça. Presta atenção nessa palavra. Depois. A dor é momentânea, mas o fruto é eterno. O desconforto é temporário, mas o que Deus está construindo vai permanecer. E aqui entra uma revelação que muda a forma como você ora. Porque muita gente ora assim: Deus, tira isso de mim. Deus, acaba com essa fase. Deus, me livra dessa dor. Mas às vezes Deus está dizendo: eu não vou tirar agora porque isso está te moldando, isso está te amadurecendo,
Isso está te curando por dentro. Isso está arrancando uma dependência que você não percebe. Isso está formando em você um tipo de fé que você nunca teria se tudo fosse fácil. Tiago 1:2-4 diz: Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Isso aqui é uma chave. A provação produz perseverança. E perseverança é aquilo que te sustenta quando a emoção acaba. Deus não está formando em você uma fé que depende de sentir. Ele está formando uma fé que permanece mesmo quando você não sente nada. E sabe por que isso é tão importante? Porque existe uma diferença enorme entre quem ama Deus pelo que Ele dá e quem ama Deus pelo que Ele é. A dor separa isso. A dor revela isso. A dor purifica isso. Então eu quero que você entenda. A dor não é uma prova de que Deus saiu. Pode ser a prova de que Deus está trabalhando em profundidade. Só que aqui vem uma parte que quase ninguém aguenta. Porque quando Deus toca, nem sempre Ele fala. Às vezes, Ele trabalha em silêncio. E o silêncio dói mais do que a dor. Porque a pessoa pensa: eu aceitaria sofrer se Deus pelo menos falasse comigo. Eu aceitaria essa fase se eu pelo menos tivesse uma resposta. Mas é justamente no silêncio que Deus faz o trabalho mais profundo. E é isso que nós vamos entender agora. O silêncio de Deus durante o processo do oleiro. Tem uma coisa que machuca mais do que a dor. É a dor acompanhada de silêncio. Porque sofrer já é difícil, mas sofrer sem resposta parece insuportável. Você ora, você chora, você pede direção, você clama, e tudo o que recebe é um céu que parece fechado. E aí a mente começa a atacar com pensamentos que parecem reais, mas são armadilhas. Deus não está ouvindo. Deus não se importa. Deus esqueceu de você. Deus está distante. Só que hoje eu preciso te dizer uma verdade que vai mudar a forma como você interpreta esse silêncio. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é trabalho. Quando Jeremias entrou na casa do oleiro, ele não viu o oleiro conversando com o barro. Ele viu o oleiro trabalhando. O barro não recebe explicações. O barro recebe mãos. E isso revela algo profundo. Deus não fala o tempo todo porque muitas vezes Ele está ocupado demais te moldando. Existe um momento na vida em que Deus não está te dando respostas porque Ele está te dando estrutura. Ele está fortalecendo seu interior. Ele está alinhando sua alma. Ele está reconstruindo suas bases. E se Ele te explicasse tudo agora, você não suportaria. Você tentaria controlar. Você tentaria fugir. Você tentaria apressar. Por isso Deus silencia. E eu sei que isso é difícil de aceitar, porque a nossa alma gosta de certezas. A gente quer saber o que vai acontecer. A gente quer saber quando vai acabar. A gente quer saber qual é o próximo passo. Mas Deus não constrói fé com respostas. Deus constrói fé com confiança. Isaías 55:8-9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Isso significa que existe um nível de entendimento que você não alcança agora. E não é porque você é fraco, é porque você está no meio do processo. E quem está no meio do processo não enxerga a obra pronta. Você já reparou que quando alguém está construindo uma casa, a fase mais feia é justamente a fase que mais exige trabalho? Tem entulho, tem poeira, tem barulho, tem sujeira, tem bagunça. E quem olha de fora pode pensar: isso está dando errado. Mas quem entende sabe, isso é construção. A sua vida pode estar parecendo bagunçada porque Deus está construindo. Agora, eu quero te mostrar uma coisa muito forte. Existem momentos na Bíblia em que Deus ficou em silêncio, e o silêncio foi a preparação para algo grande. Quando Jesus nasceu, o céu ficou cerca de 400 anos sem profetas. 400 anos sem uma palavra pública de Deus. E parecia que Deus havia se calado. Mas aquele silêncio não era abandono, era preparação para a maior manifestação da história, o Messias entrando no mundo. Gálatas 4:4 diz: Vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho. Plenitude dos tempos significa que havia um tempo certo. E até chegar esse tempo, o silêncio fazia parte do plano. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um intervalo, uma plenitude sendo preparada, um tempo sendo ajustado, uma engrenagem invisível se movendo. E eu vou te dizer algo que você precisa guardar. O silêncio de Deus não significa que Deus parou. Significa que Ele está trabalhando onde você não pode ver. Porque Deus não trabalha só no que acontece. Deus trabalha no que você se torna enquanto espera. O silêncio revela se você ama Deus ou ama a resposta. O silêncio revela se sua fé está firmada na presença ou na sensação. O silêncio revela se você está buscando o Deus do milagre ou apenas o milagre de Deus. E aqui entra uma palavra que confronta e cura. Muitos querem ouvir Deus falando, mas poucos querem sentir Deus moldando. Porque ouvir é confortável. Ser moldado dói. Só que o que transforma não é a voz, é a mão. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é difícil. Aquietar exige confiança. Aquietar exige rendição. Aquietar significa parar de lutar contra o processo e aceitar que Deus sabe o que está fazendo. E aqui está o segredo. O silêncio de Deus é um convite para você desenvolver intimidade. Porque quando Deus fala pouco, você aprende a observar mais. Você aprende a discernir mais. Você aprende a depender menos do que sente e mais do que está escrito. E é por isso que, nessa fase, a palavra se torna sua âncora. Porque quando o céu parece calado, a Escritura continua viva. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando Deus não está respondendo do jeito que você queria, Ele está te empurrando para a fonte que nunca muda. E isso te fortalece. Agora existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes Deus se cala porque Ele quer que você ouça algo dentro de você. Ele quer que você ouça aquilo que estava abafado. Ele quer que você perceba o que você não percebia. Ele quer revelar o que estava escondido. O silêncio é um espelho. E sabe qual é o problema? A gente tem medo do silêncio, porque no silêncio a gente se encontra. No silêncio a gente encara a dor. No silêncio a gente percebe as feridas. No silêncio a gente percebe o que estava errado. Mas é justamente aí que Deus cura. Lamentações 3:26 diz: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso é espiritualidade madura. Isso é fé verdadeira. Não é fé de grito, é fé de permanência. E eu sei que você queria uma resposta rápida. Eu sei que você queria uma saída imediata. Mas Deus está formando em você algo que só nasce no silêncio. Profundidade. Só que agora, eu quero te mostrar o próximo passo do processo do oleiro. Porque o silêncio é difícil, mas existe algo ainda mais desconfortável. É quando a roda começa a girar. E o que mais assusta não é a dor, é o movimento, é a instabilidade. É quando você percebe que Deus está mudando coisas que você não queria que mudassem. É aí que muita gente entra em pânico. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. O problema não é a roda, é o medo de girar. Existe um momento no processo do oleiro que define se o barro vai se tornar vaso ou vai se perder. Não é o momento em que ele é tocado. Não é o momento em que ele é apertado. É o momento em que ele começa a girar. Porque enquanto o barro está parado, ele se sente seguro. Mas quando a roda gira, tudo muda. A visão muda. O equilíbrio muda. A sensação de controle desaparece. E é exatamente isso que acontece com a gente quando Deus decide nos moldar de verdade. A roda representa mudança. E o problema não é a mudança em si. O problema é o medo que nasce dentro da gente quando percebe que Deus está nos tirando do lugar onde estávamos confortáveis. Porque girar significa perder referência. Girar significa sentir que você não sabe mais onde está. Girar significa que você não consegue prever o próximo passo. E a alma humana odeia isso. A alma quer estabilidade, quer rotina, quer garantia, quer um plano claro. Mas o céu trabalha diferente.
Quando Deus coloca você na roda, Ele não está te confundindo. Ele está te alinhando. E aqui entra uma verdade que pode doer, mas vai te libertar. Deus não gira a roda para te derrubar. Ele gira para tirar deformações que você não enxerga. Você pode até achar que está bem, mas Deus sabe onde você está torto. Deus sabe onde você está desbalanceado. Deus sabe onde você está frágil. E o giro é o que revela isso. Por isso essa fase parece tão instável. Porque o giro revela o que estava escondido. Tem gente que só descobre que era ansioso quando perde o controle. Tem gente que só descobre que era dependente quando fica sozinho. Tem gente que só descobre que era inseguro quando precisa recomeçar. Tem gente que só descobre que estava vivendo pela força do braço quando a força acaba. E Deus permite esse giro porque Ele quer curar essas raízes. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. A palavra entrega é séria. Entregar não é falar bonito. Entregar é abrir mão do controle. Entregar é aceitar que Deus está conduzindo mesmo quando você não entende. E a roda é justamente esse lugar onde Deus testa a sua entrega. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. O giro não é castigo, é aceleração de propósito. Porque enquanto o barro está parado, ele não toma forma. Ele só fica ali, amorfo, indefinido. Mas quando a roda gira, o oleiro consegue moldar. Ou seja, sem giro, não existe forma. E talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo está mudando. Pessoas saindo, planos mudando, portas fechando, novas pressões surgindo, sentimentos confusos, pensamentos acelerados. Você sente como se estivesse rodando, rodando, rodando e nada se firmasse. Mas eu quero te dizer, essa instabilidade pode ser Deus girando a roda para te formar. E eu vou ainda mais fundo. Sabe por que Deus gira? Porque Ele quer que você pare de se apoiar no que é externo. Enquanto a vida está estável, você se apoia no salário. Você se apoia na opinião das pessoas. Você se apoia no relacionamento. Você se apoia no conforto. Você se apoia no controle. Só que quando Deus gira a roda, tudo isso fica instável. E aí você descobre que a única coisa que permanece é Deus. Hebreus 12:27 diz que Deus permite que certas coisas sejam abaladas, para que permaneçam as que não podem ser abaladas. Isso é forte. Deus abala o que é instável, para revelar o que é eterno. E essa é a diferença entre fé e emoção. Emoção precisa de estabilidade. Fé permanece no giro. O problema é que muitos desistem na roda. Eles acham que o giro é sinal de que Deus está bagunçando. Eles acham que Deus perdeu o controle. Eles acham que estão ficando loucos, mas não estão. Eles estão sendo moldados. E se você está na roda agora, eu quero te falar como pastor e como amigo. Não fuja do giro. Não abandone o processo. Não tente voltar para a forma antiga. Porque o giro está preparando você para um nível que você nunca alcançaria se tudo continuasse igual. Abraão é um exemplo claro disso. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Percebe? Deus não disse para onde primeiro. Ele mandou sair. Isso é roda. Isso é giro. Isso é instabilidade planejada. E Abraão só se tornou pai de nações porque teve coragem de girar com Deus. E talvez Deus esteja fazendo isso com você agora. Ele está te tirando do conhecido para te levar ao propósito. Ele está girando a roda para mudar sua forma. Ele está reorganizando suas prioridades, suas crenças, sua visão. Só que aqui vem a parte mais intensa. Quando a roda gira, você começa a perder a identidade antiga. Você começa a não se reconhecer. Você começa a sentir que está se desfazendo. E é aí que nasce o medo mais profundo de todos. Quem eu sou agora? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo tópico. Porque quando você não se reconhece mais, pode ser que Deus esteja te redefinindo. Quando você não se reconhece mais, Deus está te redefinindo. Tem um tipo de dor que não é apenas perder coisas. É perder a própria sensação de identidade. Você olha para a vida e pensa: eu não sou mais quem eu era.
Só que ao mesmo tempo você não sabe quem está se tornando. E isso é assustador, porque perder coisas dói, mas perder a si mesmo parece que é o fim. Você começa a se sentir estranho dentro da própria pele. Coisas que antes te davam prazer, agora não fazem mais sentido. Pessoas que antes eram tudo agora parecem distantes. Sonhos que antes te motivavam agora parecem vazios. Você sente como se estivesse vivendo uma transição interna que ninguém vê, mas que te consome por dentro. E aí nasce aquela pergunta silenciosa que pesa no coração: quem eu sou agora? Só que existe uma revelação espiritual poderosa aqui. Esse sentimento de não se reconhecer pode não ser crise, pode ser Deus redefinindo você. Porque quando Deus começa a moldar alguém, Ele não muda só o ambiente, Ele muda o interior. Ele mexe no desejo, mexe na visão, mexe na mentalidade, mexe na identidade. E isso gera um desconforto profundo, porque a pessoa está deixando de ser o que era, mas ainda não chegou no que será. Esse é o lugar mais sensível do processo. É o lugar do meio. E o meio é perigoso, porque é ali que muitos desistem. Mas a Bíblia mostra que Deus sempre trabalha assim. Jacó, por exemplo, viveu uma vida inteira tentando ser alguém. Ele enganou, lutou, correu, manipulou. Até que chegou um momento em que Deus o encontrou. Gênesis 32 mostra Jacó lutando com o anjo. E no meio daquela luta, Deus faz uma pergunta que parece simples: qual é o teu nome? Agora, Deus sabia o nome dele. Mas Deus não estava perguntando por informação. Deus estava perguntando por identidade. Porque o nome Jacó significava enganador. E Deus estava dizendo: você vai continuar vivendo com essa identidade antiga ou você vai se render para receber uma nova? E depois daquele encontro, Deus muda o nome dele para Israel. Uma nova identidade, um novo destino. Percebe o padrão? Deus não muda só circunstâncias. Deus muda quem você é. E talvez o que você está sentindo agora seja exatamente isso. Deus está tirando de você uma identidade construída em dor, em carência, em sobrevivência, em medo, em necessidade de aprovação. Você pode ter passado anos tentando provar valor para os outros, tentando ser forte, tentando ser perfeito, tentando ser necessário, tentando ser aceito. E isso vira identidade. Mas Deus está quebrando isso, porque Deus não quer que você viva sendo movido por feridas. Ele quer que você viva sendo movido por propósito. E por isso você está confuso. Porque quando Deus remove o velho, a alma fica nua. A pessoa sente como se estivesse sem chão. Ela sente como se tivesse perdido o rumo. Só que, na verdade, você está perdendo uma máscara. E eu sei que isso assusta, porque a máscara, mesmo sendo pesada, era familiar. Era aquilo que você sabia carregar. Era aquilo que você sabia fazer. Era aquilo que você sabia ser. Mas Deus não te chamou para ser uma versão construída pela dor. Deus te chamou para ser uma versão construída pela presença. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha o peso disso. Nova criatura. Isso significa que em Deus você não é apenas melhorado. Você é transformado. Você não é apenas consertado. Você é refeito. E o processo do oleiro tem tudo a ver com isso. Porque quando o barro está sendo trabalhado, ele não mantém a forma antiga. Ele se desfaz. Ele volta ao estado maleável. E isso parece perda, mas é preparação. Tem gente que está desesperada porque sente que está se desfazendo, mas talvez Deus esteja te amolecendo de novo. Porque se você endurece, Deus não consegue moldar. E se Deus não consegue moldar, você não alcança o propósito. E aqui eu quero tocar numa ferida que muitos escondem. Às vezes a identidade antiga era sustentada por dor, mas também por orgulho. Você se acostumou a ser independente. Você se acostumou a não pedir ajuda. Você se acostumou a carregar tudo sozinho. Você se acostumou a não confiar em ninguém. Isso vira uma armadura. Mas Deus não molda a armadura. Deus molda barro. Então ele começa a quebrar essa casca. Ele começa a tirar esse escudo.
Ele começa a te deixar vulnerável. E vulnerabilidade dói, porque você se sente exposto, você se sente fraco, você se sente pequeno. Mas é exatamente aí que Deus entra com poder. Segundo Coríntios 12:9 diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando você não se reconhece mais, quando você se sente fraco, quando você sente que não sabe mais como ser quem era, Deus está abrindo espaço para ser quem você nunca foi. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Você não está perdendo sua identidade. Você está perdendo uma identidade falsa. Deus está removendo aquilo que você virou para sobreviver, para revelar aquilo que você nasceu para ser. E esse processo não é rápido. Ele mexe com memórias, mexe com emoções, mexe com crenças antigas, mexe com padrões repetidos. Deus vai desfazendo por dentro, porque Ele não quer que você carregue para o futuro as mesmas amarras do passado. Só que aqui vem o grande desafio. Porque quando Deus redefine, Ele não faz com pressa. Ele trabalha no tempo certo. E é aí que muita gente se desespera. Porque o coração quer resposta imediata, quer solução rápida, quer alívio agora. Mas o oleiro não trabalha com pressa. E o próximo tópico vai te mostrar por que o tempo não é inimigo do milagre, mas parte essencial da cura. Oleiro não trabalha com pressa. O tempo é parte da cura. Uma das maiores tentações do coração ferido é achar que Deus está atrasado. Você olha para a vida e pensa: já era para eu ter saído dessa fase. Já era para eu ter vencido isso. Já era para eu estar bem. Já era para eu ter visto a promessa se cumprir. Já era para eu ter voltado a sorrir. E quanto mais o tempo passa, mais a alma se cansa, porque existe uma dor silenciosa na demora. A demora dá a sensação de abandono. A demora faz você questionar se Deus realmente está trabalhando. A demora faz você achar que o céu te esqueceu. Mas hoje eu quero te mostrar algo que muda tudo. O tempo não é um obstáculo no processo do oleiro. O tempo é uma ferramenta do oleiro. Deus não tem pressa, porque Deus não faz coisas frágeis. E eu sei que isso confronta, porque você quer alívio rápido. Você quer solução imediata. Você quer uma resposta clara. Só que Deus não está interessado apenas em tirar você da dor. Ele está interessado em tirar a dor de dentro de você. E isso leva tempo. Porque sair da tempestade é uma coisa, ser curado por dentro é outra. Muitas pessoas querem um milagre que resolva a situação, mas Deus quer fazer um milagre que resolva o coração. E o coração não muda em um estalo. O coração muda em processo. E esse é o ponto. O oleiro trabalha em camadas. Ele não molda apenas a superfície. Ele trabalha a profundidade. O tempo que você chama de demora pode ser exatamente o tempo em que Deus está fortalecendo suas raízes. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as forças. Presta atenção, não é os que correm, não é os que aceleram, não é os que controlam, é os que esperam. Esperar na Bíblia não é ficar parado. Esperar é permanecer confiando enquanto Deus trabalha no invisível. E isso é maturidade espiritual. Agora, deixa eu te mostrar uma verdade que poucos aceitam. Algumas respostas de Deus não chegam rápido, porque se chegassem rápido, você não estaria pronto para recebê-las. O problema não é a bênção. O problema é você carregar a bênção com uma estrutura frágil. Porque se Deus entrega algo grande para alguém quebrado por dentro, aquilo que era para ser bênção vira peso, vira destruição, vira queda. Então, Deus prepara. E a preparação é lenta. Porque a pressa destrói o vaso. O tempo faz o barro firmar. O tempo faz o barro ganhar consistência. O tempo faz o barro se tornar resistente. E é por isso que Deus não acelera. Porque Deus sabe que uma cura rápida pode gerar uma recaída mais profunda. Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir. Quem se apressa, peca. A pressa é inimiga da sabedoria. E Deus é sábio demais para construir algo eterno com a pressa humana. Agora olha o exemplo de José. José recebeu sonhos grandiosos quando era jovem. Deus mostrou que ele governaria. Deus mostrou que ele teria honra.
Só que o cumprimento não veio no mês seguinte. José passou por poço, traição, escravidão e prisão. E você pode perguntar, por que Deus não acelerou? Porque se José tivesse recebido o governo com a mentalidade de adolescente, ele destruiria o propósito. Ele precisava de tempo para amadurecer. Ele precisava de tempo para aprender a lidar com injustiça sem perder o caráter. Ele precisava de tempo para aprender a perdoar. Ele precisava de tempo para aprender a depender de Deus quando ninguém mais estava por perto. E quando o tempo terminou, o Egito precisava de um homem pronto. Gênesis 41 mostra que, no momento certo, Deus levantou José. E quando levantou, José não era mais um menino sonhador. Ele era um homem moldado. O tempo fez isso. E talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Um tempo que parece parado, mas está te formando. O problema é que você está olhando para fora e dizendo, nada está acontecendo. Mas Deus está olhando para dentro e dizendo, tudo está acontecendo. Porque Deus trabalha em silêncio, trabalha no secreto, trabalha na mente, trabalha no coração, trabalha na sua forma de pensar, trabalha na sua humildade, trabalha na sua fé, trabalha na sua paciência. E eu vou te dizer uma coisa que pode mexer com você. O tempo de Deus não é atraso. O tempo de Deus é precisão. E quando Deus termina de moldar, Ele não chega atrasado. Ele chega no dia exato. Eclesiastes 3:11 diz, tudo fez formoso em seu tempo. Formoso em seu tempo. Não no seu tempo. Não no tempo da sua ansiedade. Não no tempo da sua pressa. No tempo dele. E aqui entra uma palavra que cura a alma. Você não está parado. Você está sendo preparado. Só que existe uma razão pela qual Deus usa o tempo. Porque o tempo revela o que está escondido. O tempo tira as máscaras. O tempo mostra o que é real. O tempo revela se você ama Deus ou ama o resultado. O tempo revela se você confia ou apenas espera a recompensa. E é por isso que tanta gente desiste. Porque a demora mexe com o coração. Ela provoca impaciência, irritação, frieza espiritual. Ela tenta fazer você abandonar o altar, mas o oleiro não abandona o barro. E se você permanecer, você vai perceber algo poderoso. Deus não está apenas atrasando. Deus está removendo coisas dentro de você. Porque antes de te levantar, Ele precisa te limpar. Antes de te usar, Ele precisa tirar impurezas. Antes de te exaltar, Ele precisa remover pesos que você carrega sem perceber. E é por isso que o próximo tópico é tão decisivo. Porque existe algo que Deus sempre remove antes de colocar alguém em honra. E quando você entender isso, você vai parar de se revoltar com a demora e vai começar a agradecer pelo processo. O que Deus remove antes de te exaltar. Se você quer entender por que Deus está demorando, você precisa entender uma coisa. Deus nunca exalta alguém sem antes remover o que poderia destruir essa pessoa quando a honra chegar. E isso é algo que poucos aceitam, porque todo mundo quer ser levantado, mas quase ninguém quer ser tratado. Todo mundo quer portas abertas, mas poucos aceitam as portas fechadas que Deus usa para limpar o coração. Todo mundo quer ser reconhecido, mas poucos suportam o anonimato que Deus usa para curar a alma. Só que Deus é sábio demais para colocar você no alto sem antes arrancar o que faria você cair lá de cima. E aqui, eu preciso ser direto com você. Antes de Deus te levantar, Ele remove coisas que você nem percebe que carrega. Coisas que parecem pequenas, mas que são venenos silenciosos. Uma das primeiras coisas que Deus remove é a dependência emocional. Porque enquanto você depende da aprovação de pessoas para se sentir bem, você não está pronto para o propósito. Você se torna refém de aplausos. Você se torna escravo de opiniões. Você muda sua rota para agradar gente que nem conhece sua história. E Deus não vai construir destino em cima de carência. Gálatas 1:10 diz, se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Isso é forte, porque muita gente acha que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo à expectativa dos outros. Está vivendo para não decepcionar. Está vivendo para ser aceito. Está vivendo para provar valor.
E Deus começa a quebrar isso. Por isso, Ele permite rejeições. Por isso, Ele permite afastamentos. Por isso, Ele permite que algumas pessoas saiam. Porque Deus está te ensinando a ser inteiro sem precisar ser aprovado. Outra coisa que Deus remove é a pressa. Porque a pressa faz você tomar decisões erradas. A pressa faz você escolher atalhos. A pressa faz você aceitar migalhas. A pressa faz você abrir portas com a mão que Deus queria abrir com o céu. E quando você abre portas no impulso, você entra em lugares que Deus não te mandou. Salmo 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. A pressa enfraquece. A espera fortalece. E Deus remove a pressa porque Ele quer te ensinar a confiar mais no processo do que na ansiedade. Outra coisa que Deus remove é a vaidade espiritual. Aquela vontade de aparecer, de ser visto, de ser lembrado, de ser reconhecido. Porque quando Deus te exalta, os olhos das pessoas veem. As vozes aparecem. As opiniões aumentam. E se você não estiver tratado, isso vira um veneno. Provérbios 27:21 diz que o homem é provado pelo louvor que recebe. Ou seja, não é a crítica que prova você, é o elogio. Tem gente que suporta a humilhação, mas não suporta a honra. Quando é humilhado, busca a Deus, mas quando é exaltado, se perde. Então Deus remove a vaidade antes de te levantar. Outra coisa que Deus remove é a necessidade de controlar tudo. Esse é um dos maiores inimigos do propósito. Porque quem controla demais não confia. E quem não confia não descansa. E quem não descansa não consegue discernir. E Deus não trabalha com gente que quer dirigir o céu. Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é um confronto direto, porque a nossa tendência é confiar no nosso entendimento. A gente quer entender para depois obedecer. Mas Deus diz: confia primeiro, obedece primeiro, depois você entende. E é por isso que Deus quebra estruturas, porque a quebra força você a abrir mão do controle. Outra coisa que Deus remove é o orgulho disfarçado de força. Aquela mentalidade de que você não precisa de ninguém, que você aguenta tudo, que você resolve sozinho, que você não chora, que você não se expõe, que você não pede ajuda. Isso parece maturidade, mas é orgulho disfarçado. E Deus remove isso porque o propósito exige humildade. Deus só derrama graça sobre quem se rende. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não resiste aos fracos. Deus resiste aos soberbos. Então, quando Deus te quebra, muitas vezes Ele está quebrando essa autossuficiência que te impedia de receber graça. Outra coisa que Deus remove é a ilusão de que você precisa estar perfeito para ser usado. Isso aprisiona muita gente. A pessoa acha que só será aceita por Deus quando estiver impecável. E isso gera culpa, gera medo, gera distância. Mas Deus não escolhe perfeitos. Deus aperfeiçoa escolhidos. Filipenses 1:6 diz: Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Ou seja, Deus começa antes de você estar pronto. Deus trabalha no caminho. E se você está vivendo essa fase, talvez Deus esteja removendo uma última coisa que é ainda mais profunda: o apego ao passado. Porque o passado, quando não é tratado, vira uma prisão emocional. A pessoa vive lembrando, revivendo, se culpando, se comparando, se lamentando. E isso impede o novo. Isaías 43:18 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus não está dizendo para você esquecer a história. Ele está dizendo para você não morar nela. E talvez Deus esteja permitindo certas dores para te empurrar para frente, para você parar de viver olhando para trás. Agora eu quero que você entenda algo muito importante. Tudo isso que Deus remove é porque Ele está te preparando para algo maior. Deus remove para não te perder depois. Deus remove para você não cair quando for levantado. Deus remove para você
Não se corromper quando a promessa chegar, porque a promessa não destrói ninguém. O que destrói é chegar na promessa sem caráter. Então, se Deus está removendo coisas, não reclame. Agradeça, porque Ele está cuidando de você. Só que existe um momento no processo em que a pessoa sente que falhou, que se quebrou, que estragou, que não tem mais jeito. E esse sentimento pode virar culpa e vergonha. Mas é justamente nesse momento que a Bíblia revela uma verdade linda. Quando o vaso quebra, a mão do oleiro não se afasta. E isso vai tocar profundamente o seu coração no próximo tópico. Quando o vaso quebra, a mão do oleiro não se afasta. Existe uma dor que é diferente de todas as outras. Não é a dor de perder algo. É a dor de olhar para si mesmo e pensar: eu estraguei tudo. Eu falhei. Eu não consegui. Eu quebrei. E esse tipo de dor é perigoso, porque ela não ataca só sua emoção. Ela ataca sua identidade. Ela tenta te convencer de que você não tem mais valor, que Deus não vai mais te usar, que sua história acabou, que você passou do limite. E é aqui que muitos se perdem, porque não é a dor que destrói, é a culpa, é a vergonha, é o sentimento de indignidade. A pessoa até consegue suportar uma fase difícil, mas não consegue suportar a ideia de que foi ela mesma que se tornou o problema. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém sabe. Você se lembra de decisões erradas, palavras ditas no impulso, escolhas que trouxeram consequências, caminhos que você não deveria ter seguido. E você pensa: como eu deixei isso acontecer? E a mente começa a construir uma prisão. Deus não vai mais me aceitar. Deus deve estar decepcionado. Deus deve ter se afastado. Mas eu quero te trazer de volta para Jeremias 18:4, porque esse versículo é uma das maiores provas do amor de Deus. O vaso se estragou na mão do oleiro. Presta atenção no detalhe. Ele não se estragou fora da mão. Ele se estragou na mão. Isso significa que mesmo quando o vaso deu errado, o oleiro estava ali. E eu vou te dizer algo com toda firmeza. Se você ainda está vivo, se você ainda sente dor, se você ainda se incomoda com o pecado, se você ainda tem sede de mudança, é porque a mão de Deus ainda não saiu da sua vida. Porque quando Deus se afasta, a pessoa se endurece. A pessoa perde o temor. A pessoa perde o arrependimento. A pessoa perde a sensibilidade espiritual. Mas quando Deus permanece, o coração ainda sente, ainda chora, ainda se quebra, ainda deseja recomeçar, e isso é sinal de que Deus está perto. Salmo 51 é um retrato perfeito disso. Davi caiu. Davi pecou. Davi errou feio. Mas quando ele foi confrontado, ele não se afastou de Deus. Ele correu para Deus. E o que Davi diz no Salmo 51:11? Não me lances fora da tua presença. Essa frase revela que o maior medo de Davi não era a vergonha pública, era perder a presença. E é aqui que Deus mostra o coração dele, porque Deus não respondeu com abandono. Deus respondeu com restauração. Isso é o Evangelho. Deus não é um juiz frio que espera você errar para te destruir. Deus é um pai que espera você voltar para te refazer. Isaías 1:18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha isso. Deus não está dizendo eu vou te tolerar. Deus está dizendo eu vou te limpar. E isso precisa entrar fundo em você, porque o inimigo usa a culpa como corrente. Deus usa arrependimento como libertação. A culpa te empurra para longe de Deus. O arrependimento te traz para perto. E talvez você esteja preso na culpa, achando que não merece. Mas a verdade é que ninguém merece. O que nos salva não é merecimento, é graça. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa presente. Deus não salva porque você foi perfeito. Deus salva porque Ele é bom. Agora eu quero te mostrar algo ainda mais profundo. Quando o vaso quebra, o oleiro não se afasta porque ele não vê o vaso como defeito, ele vê o barro como potencial. Você pode estar olhando para sua falha como sentença, mas Deus está olhando para sua falha como ponto de transformação.
Porque existem quedas que acordam a alma. Existem erros que revelam fraquezas escondidas. Existem momentos de vergonha que se tornam portais de humildade e dependência. E Deus usa isso. Pedro é um exemplo vivo. Pedro jurou fidelidade e depois negou Jesus 3 vezes. Ele caiu no lugar mais doloroso, porque ele falhou com a própria boca. Ele se viu fraco, ele se viu incoerente, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas o que Jesus fez depois? Jesus foi atrás dele. Jesus restaurou Pedro. Jesus não o descartou. Em João 21, Jesus pergunta 3 vezes: Tu me amas? Jesus não estava humilhando Pedro. Jesus estava curando Pedro. Porque Jesus sabia que a queda tinha deixado ferida. E ferida precisa de cura. E cura vem por restauração, não por acusação. E talvez Jesus esteja fazendo isso com você agora. Talvez ele esteja te chamando de volta. Talvez ele esteja dizendo: eu não terminei com você. Porque a mão do oleiro não se afasta quando o vaso quebra. A mão se aproxima mais. E isso é o amor de Deus. Agora eu quero que você entenda um detalhe que muda tudo. Quando o vaso quebra, o oleiro não apenas junta os pedaços, ele refaz. Ele não cola, ele reconstrói. Isso significa que Deus não vai apenas te devolver o que você era antes. Deus vai te levar a um nível que você nunca alcançaria se não tivesse quebrado. Porque existem pessoas que só aprendem dependência depois da queda. Só aprendem humildade depois da dor. Só aprendem profundidade depois do deserto. E Deus usa essa fase para criar uma fé que não se abala. Só que agora vem uma etapa que assusta muita gente. Porque depois que o vaso é moldado, ele precisa passar pelo fogo. E o fogo é o que dá firmeza. O fogo é o que define se o vaso vai suportar o destino. E é exatamente por isso que o próximo tópico é tão forte. Porque você vai entender por que o fogo não é destruição. É fortalecimento. O fogo que assusta é o mesmo que te fortalece. Existe uma fase do processo do oleiro que é a mais temida. Porque até aqui o barro foi tocado, foi girado, foi apertado, foi moldado. Mas agora vem algo que parece insuportável: o fogo. E o fogo é o ponto onde muita gente entra em desespero. Porque é a fase em que você sente que não está apenas sendo moldado. Você sente que está sendo consumido. Você sente que está sendo provado no limite. Você sente que está passando por algo que parece forte demais para você. E é aí que a alma pergunta: Deus, isso vai me destruir? Mas hoje eu preciso te dizer com clareza: o fogo que assusta é o mesmo que te fortalece. Sem fogo, o vaso continua frágil. Sem fogo, o vaso não serve para carregar peso. Sem fogo, o vaso se quebra na primeira queda. Sem fogo, o vaso não se torna firme. Ou seja, o fogo não é o fim do processo. O fogo é a etapa que garante que o processo não foi em vão. E isso é profundamente espiritual. Porque existem pessoas que até aceitam ser moldadas, mas não aceitam ser provadas. Elas querem mudança, mas não querem pressão. Elas querem promessa, mas não querem maturidade. Só que Deus não entrega destino para quem ainda quebra com facilidade. O fogo é o que transforma o barro em algo resistente. E aqui está a revelação. O fogo não muda apenas o formato do vaso, ele muda a natureza. O vaso sai do forno diferente do que entrou. Ele sai endurecido, ele sai firme, ele sai pronto para suportar. E é exatamente isso que Deus faz com você. O fogo não é apenas sofrimento, o fogo é transformação interior. 1 Pedro 1, 6, 7 diz que a fé é provada como ouro no fogo para que se ache em louvor, honra e glória. Percebe o peso disso? A fé não é apenas exercitada, ela é provada. E a prova não acontece em dias fáceis. A prova acontece quando dói. E talvez você esteja no fogo agora. Talvez você esteja passando por uma pressão que ninguém vê, uma guerra mental, uma ansiedade constante, uma luta contra pensamentos negativos, uma sensação de injustiça, uma fase de portas fechadas, um silêncio prolongado, um aperto financeiro, um desgaste emocional. E você está tentando entender por quê. Mas o céu está dizendo: eu estou te firmando. Porque o fogo faz algo que o toque não faz. O toque molda, mas o fogo sela.
E tem coisas em você que só serão seladas no fogo. Tem fé que só se torna verdadeira quando a emoção some. Tem esperança que só fica forte quando tudo ao redor desaba. Tem caráter que só se forma quando ninguém está olhando. E o fogo revela isso. Agora eu quero te mostrar uma verdade dura, mas libertadora. O fogo não é o inimigo do vaso. O fogo é o que impede o vaso de voltar a ser barro. Essa é a chave. Porque se o vaso não passar pelo fogo, ele pode voltar ao estado anterior. Ele pode ser destruído facilmente. Ele pode ser deformado. Mas quando ele passa pelo fogo, ele não volta mais ao que era. E isso significa que Deus está te levando para um nível onde você não volta mais para o passado. Você não volta mais para a mentalidade antiga. Você não volta mais para a dependência emocional. Você não volta mais para a fragilidade de antes. Você não volta mais para o medo que te dominava. Você não volta mais para o ciclo repetido. Porque depois do fogo, o vaso muda de nível. Agora presta atenção no que Deus diz em Isaías 48:10. Eis que te refinei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Isso é muito forte. Deus não disse, eu te visitei na fornalha. Deus disse, eu te escolhi na fornalha. Ou seja, o fogo não é apenas uma fase difícil. É um lugar de escolha. Deus escolhe pessoas no fogo. É no fogo que Ele revela quem é verdadeiro. É no fogo que Ele separa fé de aparência. É no fogo que Ele separa propósito de ego. É no fogo que Ele separa a dependência de Deus, de dependência de pessoas. E por isso o fogo é tão intenso, porque Ele não trabalha apenas no exterior, Ele trabalha no interior. O fogo revela o que estava escondido. Ele expõe impurezas. Ele mostra intenções. Ele confronta o coração. E aqui está a parte mais linda. Deus não coloca você no fogo para te destruir. Deus coloca você no fogo para remover o que destruiria você no futuro. Ele queima o orgulho. Ele queima a vaidade. Ele queima a ansiedade. Ele queima a necessidade de controle. Ele queima o medo. Ele queima a dependência. E quando isso é queimado, você fica mais leve. Mas durante o fogo, parece que você está morrendo. E é por isso que muitos desistem. Eles não entendem que o fogo é necessário. Só que o fogo também tem um limite, porque Deus não permite fogo eterno. Ele permite fogo suficiente. Deus não deixa você ser consumido. Ele deixa você ser refinado. 1 Coríntios 10:13 diz que Deus não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, mas com a tentação dará também o escape. Ou seja, o fogo tem controle, tem medida, tem propósito. E se você está passando por isso, eu quero que você entenda. Você não está queimando para morrer. Você está queimando para endurecer. Agora, eu vou te dizer algo profético. Quando essa fase terminar, você vai perceber que você não foi destruído. Você foi fortalecido. E o que te assustava antes não vai mais te abalar. O que te fazia chorar antes não vai mais te derrubar. O que te prendia antes não vai mais te dominar. Porque o fogo muda você. Só que agora vem uma parte poderosa. Depois que o vaso passa pelo fogo, ele carrega marcas, ele carrega sinais, ele carrega cicatrizes. E muita gente olha para essas cicatrizes e pensa que são vergonha. Mas Deus vê essas marcas como testemunho. E é isso que você vai entender no próximo tópico. Porque quando Deus te refaz, Ele muda o destino das suas cicatrizes. Quando Deus te refaz, Ele muda o destino das suas cicatrizes. Existe uma coisa que quase todo mundo tenta esconder: cicatrizes. Porque cicatriz é a prova de que algo feriu. Cicatriz é a marca de uma dor que um dia foi aberta. Cicatriz é o sinal de que você passou por algo que deixou rastro. E muitas pessoas vivem tentando apagar essas marcas. Tentam fingir que não doeu, tentam agir como se não tivesse acontecido. Tentam se comportar como se fossem invencíveis. Mas Deus não trabalha apagando cicatrizes. Deus trabalha mudando o destino delas. E isso é uma das partes mais lindas do processo do oleiro. Porque quando Deus refaz você, Ele não muda só o futuro. Ele ressignifica o passado.
Ele pega aquilo que era vergonha e transforma em testemunho. Ele pega aquilo que era trauma e transforma em autoridade espiritual. Ele pega aquilo que era dor e transforma em força. E talvez você esteja carregando marcas invisíveis, feridas emocionais, decepções, rejeições, traições, perdas, humilhações, fases em que você achou que não sobreviveria. Você pode até estar funcionando por fora, mas por dentro sabe que existem áreas que ainda doem. E sabe o que é mais pesado? É quando você olha para essas cicatrizes e pensa: isso me desqualifica. Isso prova que eu sou fraco. Isso prova que eu falhei. Isso prova que eu não mereço. Mas o céu não vê cicatriz como desqualificação. O céu vê cicatriz como evidência de sobrevivência. E aqui está uma verdade poderosa. Cicatriz não é sinal de morte. Cicatriz é sinal de cura. Se ainda fosse ferida aberta, seria sangramento, seria destruição. Mas cicatriz é prova de que o corpo resistiu, prova de que o tempo passou, prova de que você não morreu no meio da batalha. E quando Deus te refaz, Ele pega essas marcas e transforma em propósito. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as que doeram, até as que você não entende, até as que você preferia apagar. Deus não desperdiça dor. E essa frase precisa entrar fundo em você. Deus não desperdiça lágrimas. Deus não desperdiça perdas. Deus não desperdiça humilhações. Deus não desperdiça noites em que você achou que não ia aguentar. Ele usa, porque o Deus que molda também é o Deus que transforma significado. Agora, pensa em José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Ele carregava cicatrizes emocionais que poderiam ter virado amargura. Mas quando ele finalmente reencontra seus irmãos, ele diz algo que é uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa frase é maturidade espiritual. Essa frase é alguém que entendeu o oleiro. José não disse, não doeu. Ele disse, Deus transformou. Ele não negou a dor. Ele proclamou o propósito. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que sua história não termine em trauma. Ele quer que sua história termine em testemunho. Porque cicatriz na mão de Deus vira instrumento. E aqui está um ponto profundo. Deus não cura você apenas para você se sentir bem. Deus cura você para que você se torne resposta para outras pessoas. A cicatriz que você carrega pode ser exatamente o lugar onde Deus vai derramar a autoridade. Porque quando você fala de algo que você viveu, a sua palavra tem peso. Você não está repetindo teoria. Você está liberando vida. 2 Coríntios 1:3-4 diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, Deus cura você para que você cure outros. Deus te levanta para que você levante outros. Deus te restaura para que você seja canal de restauração. E isso significa que sua cicatriz pode ser seu ministério. Agora eu quero te mostrar algo ainda mais poderoso. A maior prova de que cicatriz não é vergonha está em Jesus. Depois de ressuscitar, Jesus aparece aos discípulos. Ele poderia ter voltado perfeito, sem marcas, sem sinais da cruz. Mas ele escolheu manter as marcas. João 20:27 mostra Jesus dizendo a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Jesus manteve as cicatrizes. Isso significa que as marcas não diminuem a glória. As marcas confirmam a vitória. As cicatrizes de Cristo não eram fraqueza, eram prova de redenção. E quando você entende isso, você para de ter vergonha do que te marcou. Você começa a perceber que aquilo que te feriu não precisa ser o fim da sua história. Pode ser o começo do seu chamado. Talvez você esteja tentando esconder a dor, mas Deus está dizendo, eu vou usar isso. Talvez você esteja tentando apagar memórias, mas Deus está dizendo, eu vou transformar isso. Talvez você esteja tentando esquecer o passado,
Mas Deus está dizendo: eu vou redimir esse passado, porque o oleiro não faz vasos para enfeite, ele faz vasos para propósito, e as cicatrizes fazem parte do propósito. Só que aqui entra um detalhe que muda tudo. Tem gente que pensa que o processo terminou quando Deus curou, quando Deus restaurou, quando Deus fortaleceu. Mas o processo só termina quando Deus declara que terminou. E é por isso que o último tópico precisa ser uma conclusão profética. Uma conclusão que fecha com poder e que faz a pessoa entender que se Deus não te jogou fora, é porque Ele ainda não terminou. E é com essa palavra que o vídeo vai terminar, arrancando lágrimas, renovando fé e trazendo a sensação de que Deus está vivo e trabalhando. Se Deus não te jogou fora, é porque Ele ainda não terminou. Eu quero que você pare por um instante e pense em tudo o que você viveu até aqui. Pense nas noites em que você chorou em silêncio. Pense nos dias em que você acordou sem vontade de levantar. Pense nas vezes em que você tentou ser forte, mas por dentro estava desmoronando. Pense nos momentos em que você achou que ninguém entendia e que talvez nem Deus estivesse vendo. Agora eu quero te dizer algo com toda a autoridade espiritual e com todo o amor. Se Deus tivesse terminado com você, você já teria sido descartado. Mas você não foi. Você está aqui. Você está ouvindo essa mensagem. Você ainda sente algo dentro do peito. Ainda existe um resto de esperança. Ainda existe um desejo de recomeçar. Ainda existe uma fé, mesmo que pequena. Ainda existe uma luta dentro de você que não deixou sua alma morrer. E isso não é acaso. Isso é prova de que o oleiro ainda está com as mãos sobre você. Jeremias 18:6 diz algo que deveria estremecer o coração de qualquer pessoa ferida. Deus diz: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Olha o peso disso. Deus não disse que você está na sua própria mão. Deus não disse que você está largado. Deus disse: você está na minha mão. E eu sei que você olha para a sua vida agora e pensa: mas se eu estou na mão de Deus, por que está tão difícil? Por que dói tanto? Por que parece que eu quebrei? Porque o processo do oleiro não é confortável, mas é perfeito. O barro não entende a pressão. O barro não entende o giro. O barro não entende o fogo. O barro só sente. Mas o oleiro entende. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe a forma final. Ele sabe o destino do vaso. E talvez você esteja julgando sua história pelo que está acontecendo hoje, mas Deus está olhando para você pela obra que Ele está terminando. E isso é muito importante. Deus não está construindo um vaso bonito para os outros admirarem. Deus está construindo um vaso firme para suportar o propósito. Porque existe algo que você precisa entender. Deus não te molda para uma fase pequena. Deus te molda para um destino grande. E se a pressão foi grande, é porque o propósito é grande. Se o fogo foi intenso, é porque Deus está selando algo poderoso. Se o silêncio foi longo, é porque Deus estava trabalhando em profundidade. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. E eu vou falar algo que pode quebrar a sua incredulidade agora. Tem coisa que só nasce depois que você quebra. Tem um tipo de fé que só nasce quando a vida perde o controle. Tem um tipo de intimidade com Deus que só nasce quando você não tem mais ninguém. Tem um tipo de força que só aparece quando você descobre que não era tão forte quanto pensava. E mesmo assim, Deus te sustentou. Porque o que te sustenta não é sua força, é a graça. Em 1 Coríntios 4:8-9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra é para você. Você pode estar abatido, mas não destruído. Você pode estar perplexo, mas não desamparado. Você pode estar ferido, mas não abandonado. E sabe por quê? Porque o oleiro não abandona o barro no meio da roda. Ele não começa uma obra para deixar pela metade. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus completa, Deus termina, Deus finaliza. E isso significa que sua história não acabou. Sua história está sendo reescrita. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta.
como o pastor falando ao seu coração. Você vai continuar resistindo ao processo ou vai se render ao oleiro? Porque resistência prolonga a dor. Rendição acelera a cura. Enquanto você insiste em controlar, você sofre duas vezes. Sofre pela dor e sofre pela luta contra Deus. Mas quando você se rende, a dor começa a ganhar sentido. E quando a dor ganha sentido, ela deixa de ser prisão e vira ponte. E eu sei que você está cansado. Eu sei que você está ferido. Eu sei que você está tentando entender. Mas hoje Deus está te chamando para descansar na mão dele. Isaías 64:8 diz: Tu, Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro. E todos nós obra das tuas mãos. Obra das tuas mãos. Isso significa que você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é um vaso descartado. Você é obra. E eu quero declarar algo sobre você agora. Deus vai terminar o que começou. Deus vai fechar ciclos com honra. Deus vai curar o que você achou que nunca seria curado. Deus vai restaurar áreas que pareciam perdidas. Deus vai levantar você de um jeito que ninguém vai entender. Mas antes disso, Ele vai te firmar. Ele vai te dar estrutura. Ele vai te dar profundidade. Ele vai te dar maturidade. Porque Deus não te refaz para você voltar para o mesmo lugar. Deus te refaz para você carregar algo maior. E talvez você tenha chegado até aqui pensando que era o fim. Mas hoje o céu está te dizendo: você está na roda, não no lixo. Você está no processo, não no abandono. Você está na mão do oleiro. Então, não desista agora. Não largue a fé agora. Não interrompa o processo agora. Porque quando Deus termina um vaso, ninguém quebra. Quando Deus sela uma obra, ninguém destrói. E eu quero terminar essa mensagem com uma verdade que você precisa repetir para si mesmo nos próximos dias, até ela virar convicção dentro da sua alma. Se Deus não me jogou fora, é porque Ele ainda não terminou. Amém.